direto do canal Chupa Essa Manga. Eu sou o professor Jean, professor de História do Brasil e Atualidades da PM. E aqui estamos mais uma vez para fazer uma revisão, tá certo? O nosso primeiro vídeo tratou do período colonial de 1500 até 1822. E esse segundo vídeo vai tratar justamente do período monárquico, que vai de 7 de setembro de 1822 até 15 de novembro de 1889. Então, deixa eu preparar aqui o material, você vai ouvir som de carro, som de ônibus, viu? Som de moto, som de mobilete, mas fica atento, a revisão é importante aqui, tá certo? Deixa eu baixar aqui um pouquinho o som, pra gente começar esse serviço, esse trabalho. Então fica bem atento, para que a gente possa tratar uma revisão aqui mais eficiente para a PM em relação a essa segunda fase da história política do Brasil, que é o Brasil Império. Vamos puxar um ganchinho aqui da nossa aula passada, tá certo? Nosso vídeo passado, tá certo? Você lembra que quando tivemos o período joanino, quando Dom João veio para o Brasil em 1808, a primeira grande medida foi o quê? A abertura dos portos. Então, abertura dos portos às nações amigas. Lembra? Então, fim do Pacto Colonial. E com o fim do Pacto Colonial, o que é que acontece? Houve também, tá certo? Juntamente com isso, a liberação das manufaturas. Agora o Brasil poderia, tá certo? Criar suas próprias fábricas. E esse evento, essa história de manufaturas no Brasil era coisa nova quando Dom João chega aqui no Brasil. Por quê? Porque a sua mãe, a Dona Maria I a Louca, no ano de 1785, havia proibido as manufaturas que haviam sido começadas aqui. Mandou quebrar logo tudo que era de fábrica aqui, tudo que era de máquina, manda quebrar tudo. Mas quando Dom João, o filho dela, vem para cá em 1808, há uma liberação das manufaturas. Você está vendo aí a mudança? Então, mas o que é que vai acontecer? Você pensa assim, agora meu amigo, o Brasil vai crescer industrialmente? De jeito nenhum. É assinado, deixa eu baixar aqui um pouquinho o som, é assinado os tratados de 1810. E esses tratados de 1810 vão viabilizar, vão facilitar justamente a Inglaterra. Por quê? Porque vai ser assinado aqui os tratados de aliança e amizade, comércio e navegação, na qual os produtos ingleses aqui no Brasil só pagarão 15% de impostos, de taxas alfandegárias. Portugal pagaria 16% e as demais nações pagariam 24%. Chupa essa manga aí. A Inglaterra só paga 15%, tá certo? E já que a gente já está nesse assunto aqui, para poder costurar o início do Império, uma coisa importante também, foi permitido para que a Inglaterra pudesse criar, tá certo, tribunais especiais, na qual todo crime que o inglês, tá certo, se metesse aqui, não seria julgado pelas leis brasileiras, seriam julgados por leis britânicas. Então, tribunais especiais para os ingleses aqui. Chupa essa manga também. Então, quem está sendo valorizado, com certeza, são os ingleses. Tá bom? Mas aí, o que é que acontece? O ano de 1815 foi o período do fim napoleônico, daquele período da era napoleônica. Mas a família real portuguesa insistia em ficar aqui. Então, e aí, diante disso, vai acontecer a famosa Revolução do Porto, tá certo? A Revolução do Porto que acontece em 1820. E aí tem 3 pontos importantes que eu preciso destacar aqui. Uma delas é justamente o retorno da corte, porque ela está aqui e a princípio ela não quer voltar. O Brasil já tinha um status, tá certo? Já tinha a elevação de Reino Unido a Portugal e Algarves. E outra coisa que também fez parte da Revolução do Porto de 1820 é justamente a recolonização do Brasil. Imagina só, seria o que? Restabelecido o pacto colonial. Isso não seria bom para a elite aqui no Brasil. E claro, Portugal havia passado por um processo de constitucionalização, que era na verdade o fim do absolutismo. E isso teve um apoio da elite portuguesa que morava aqui. E claro, com essa mudança radical, a corte precisava voltar para casa. E nessa onda da corte voltar para casa, nós sabemos que Dom Pedro I, o filho de Dom João VI, seu herdeiro, tá certo, havia ocupado o cargo como príncipe regente do Reino Unido a Portugal e Algarves. Ok? Então foi só para a gente dar uma costura. Então vamos começar esse longo período monárquico no Brasil, que nós dividimos didaticamente
esse longo período em 3 partes, tá certo? Então, cronologicamente, essas 3 partes, nós destacamos o seguinte: primeiro reinado, que vai do 7 de setembro de 1822, que é a proclamação da independência, até o ano de 1831. Depois nós temos o período das regências, que vai de 1831 a 1840. E a maior parte da história monárquica do Brasil desse período, o governo de Dom Pedro II, que vai de 1840 até 15 de novembro de 1889. Então vamos lá. Vamos destacar algumas coisas importantes aqui. Eu quero que você entenda e fique atento que esse primeiro reinado é, na verdade, uma disputa, tá certo, de 2 forças políticas. O Partido Brasileiro, que era a oposição, e o Partido Português, tá certo? Que era justamente o partido do governo, o partido do Estado brasileiro. Olha, recém-entronado quem? O Dom Pedro I, tá certo? Separa o bem geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico, ele ficou, proclamou a independência e torna-se o primeiro imperador do Brasil. E aí, como destaque a esse primeiro reinado, tá certo? Nós temos que referendar aqui uma coisa importante: a Constituição de 1824. Então, a Constituição de 1824 estabeleceu, entre outras coisas, nós até falamos de várias características dessa Constituição. Então, uma primeira característica importante é que ela foi outorgada. Ela foi imposta, tá certo? Porque ela fugiu dos princípios originais que Dom Pedro I queria, que era justamente amplos poderes no Brasil, e quem estava por trás do projeto constitucional, tá certo? Que era o Antônio Carlos de Andrada, o irmão do José Bonifácio, não faz isso, diminui os poderes grandemente, tá certo? E ele acaba por fechar a Assembleia Constituinte e impõe, outorga a primeira Constituição do Brasil, Constituição de 1824, ok? Então, vamos lá. Como características básicas, você vai lembrar, foi estabelecido o voto censitário, tá certo? Então, o voto era por renda. Outra coisa importante também, a garantia da inviolabilidade do lar, tá certo? Sigilo da correspondência, liberdade de imprensa, que aqui vai ser um grande tiro no pé de Dom Pedro I, essa história de sigilo da correspondência, tá certo? Outra coisa importante também que nós destacamos é que o Brasil se constituiu como uma monarquia hereditária e vitalícia, tá certo? Mas aí a gente não pode esquecer também o seguinte, que além dessa Constituição ter sido outorgada dessa forma, com essas características, tem uma aqui especial. Foi estabelecido 4 poderes: executivo, o que é ocupado pelo imperador, legislativo, judiciário e um 4º poder, o poder moderador. Então, o poder moderador, tá certo? No Brasil, nesse primeiro império, garantia amplos poderes a Dom Pedro I. E aí, meu amigo, tudo aquilo que se colocasse, tudo que se colocasse contra o executivo, ele logo utilizava o poder moderador, tá certo? Mas a gente não pode esquecer que depois da outorga dessa Constituição, estoura no Brasil a famosa Confederação do Equador, que é do mesmo ano. A Confederação do Equador de 1824, que na qual nós temos a participação da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, tá certo? Que haviam aderido juntamente com Pernambuco, que nós temos como uma grande liderança, um grande religioso, Frei Caneco, Joaquim do Amor Divino Rabelo, que é fuzilado, tá certo? Por fazer parte dessa confederação, que eles haviam proclamado uma república e haviam até utilizado provisoriamente a Constituição da Colômbia por não aceitar, tá certo? A imposição, a arbitrariedade, o absolutismo de Dom Pedro I quando outorgou a primeira Constituição do Brasil. E aí, claro, Dom Pedro I já sofre no início do seu governo um processo de separação política do Império. Então o Império não estava unido. E agora? O que fazer? E aí, meu amigo, vem as famosas milícias, isso vai gastar muito dinheiro, então são gastos excessivos, tá certo? Que vão evidenciar uma má administração de Dom Pedro I, porque todo e qualquer movimento contra a sua administração, ele vai sufocar duramente, vai reprimir violentamente, e aí no caso a própria Confederação do Equador.
tá certo? Então, e aí nós temos também que destacar que no ano seguinte, 1825, nós temos a Guerra da Cisplatina. Olha que assunto interessante, a Guerra da Cisplatina, na verdade, era a tentativa de se separar do território brasileiro. Quando Dom João, pai de Dom Pedro I, estava aqui, havia anexado a Cisplatina. E agora, no ano de 1825, a Cisplatina está tentando se separar do Brasil, tá certo? E aí nós temos aí a saída, né, dos exilados da Argentina que retornam, tá certo? Que eram conhecidos esses exilados como orientais, tá certo? Que eram justamente os uruguaios, e começa um processo de independência, tá certo? E aí vale destacar a liderança do caudilho, tá certo? Lavalleja, tá certo? Juan Antônio Lavalleja. E ele, na verdade, além de tentar separar o Uruguai do Brasil, queria anexar o Uruguai à Argentina. E aí o grande inimigo do Brasil, isso não foi permitido. E aí vem mais e mais gastos, tá certo? Nessa guerra que acabou com a derrota do Brasil. E a Cisplatina, o Uruguai, conseguiu finalmente a sua independência, tá certo? Então, e aí essa má administração de Dom Pedro I, tá certo? Evidenciava os seus gastos excessivos de milícias para sufocar esses movimentos. E aí ele, na verdade, era um grande playboy, envolvido em muitas festas, muitas mulheres. E aí eu quero destacar aqui também uma coisa importante, que a gente pode até enumerar aqui alguns pontos que vão, na verdade, minar essa administração de Dom Pedro I, tá certo? Sua postura autoritária, a dissolução da Assembleia Constituinte, quando outorgou a primeira Constituição, a repressão violenta à Confederação do Equador, a exemplo, fuzilamento do Frei Caneca. E agora, lembra que na Constituição de 1824 estabelecia a liberdade de imprensa, e aí tinha um jornalista, tá certo, que foi assassinado, chamado Líbero Badaró, tá certo, que escrevia críticas severas ao governo imperial. E para lascar, ele demite todos os ministros brasileiros. Foram todos substituídos por ministros portugueses. Aí você lembra que no início da minha fala, o primeiro império, na verdade, é essa disputa entre os poderes políticos, o Partido Brasileiro e o Partido Português. E agora, depois da morte do jornalista, isso chamou a atenção, ele foi logo acusado, tá certo? Como mandante desse crime. E aí, para lascar, para romper, chupa essa manga do Dom Pedro I. Quando ele fez isso e demitiu todos os ministros brasileiros e colocou português, aí pronto, meu amigo. A guerra estava declarada contra Dom Pedro I. Não teve outra, tá certo? Essa atitude provocou graves protestos pelo Brasil, tá certo? E aí, diante da impopularidade de Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou. Presta atenção no detalhe. Ele está abdicando, então está deixando o trono em prol do seu herdeiro, Dom Pedro II, tá certo? E aí, o Pedro de Alcântara, o Dom Pedro II, o bichinho só tinha 5 anos de idade. Então, a própria Constituição de 1824 proibia o exercício do herdeiro, já que ele só tinha 5 anos. E necessário era que ele tivesse 18 anos. E aí, será necessário se colocar rapidamente no Brasil as famosas regências. E nós teremos 4 regências. Então, daí a implantação das regências. Por quê? Dom Pedro I volta para Portugal para assumir no lugar do seu pai, que havia falecido, já que ele era o herdeiro direto do trono de Portugal. Então, juntou a impopularidade que ele tinha com a sua péssima administração no Brasil, pegou o beco para Portugal, é instalado rapidamente as regências no Brasil. Então, na verdade, a abdicação de Dom Pedro I significa a finalização do processo de independência. E lógico, a subida do Partido Brasileiro ao poder, período regencial, que vai de 1831 a 1840. Então vamos lá. Então, nós temos a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência do padre Feijó e a regência de Pedro Araújo Lima. Então vamos lá. A regência trina provisória, seu principal objetivo foi apenas escolher os 3 regentes trinos permanentes
Eu vou destacar aqui os nomes, ele não é importante, mas só por referência. Os regentes trinos permanentes eram José da Costa Carvalho, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva e João Braulio Muniz. Ok? Então, João, o que é que tem de importante na regência trina permanente? É justamente o seguinte, nós temos aqui dois partidos fortes, tá certo? Nesse período regencial, já que são os brasileiros, mas esses brasileiros eram divididos, tá certo? Separados de forma bem distinta. Nós temos uma primeira fase chamada de avanço liberal e nós temos uma segunda fase chamada de regresso conservador. E aí, como importância para esse avanço liberal, nós temos justamente a criação da Guarda Nacional, na qual o ministro da Justiça era o padre Diogo Feijó, cria a Guarda Nacional, tá certo? Encarregada de sufocar justamente as rebeliões internas. Então vai favorecer justamente os ricos proprietários de terra. Então, era uma milícia, tá certo? Então, era um exército paralelo. E aí nós temos também que temos que destacar no ano de 1832, já que a Guarda Nacional é criada em 1831. Então, no ano seguinte, nós temos o famoso Código Penal, tá certo? É criado o Código Penal. Mas o que vem mais importante mesmo, tá certo? É o Ato Adicional de 1834, que estabeleceu o direito de toda província no Brasil a criar sua própria Assembleia Legislativa. O que é isso? Federalização. O nome difícil, desgraçado. Federalização. Chupou essa manga aí? Agora saiu a palavra. Federalização. O que é isso? Autonomia das províncias. Tá certo? Mas claro, o município neutro ficou o Rio de Janeiro. Outra coisa importante também, a substituição da regência trina pela regência una. Daí vir, posteriormente, o padre Diogo Feijó como regente uno. E depois o Pedro Araújo Lima. Então, como destaque, tá certo, a esses dois governos que nós temos, é justamente o regresso conservador. Porque nesse regresso conservador veio a lei interpretativa do ato adicional. Então, essa lei interpretativa do ato adicional, ela retirou o poder da Guarda Nacional. Então, é um regresso conservador. Então, uma tentativa de centralizar o poder novamente. Que o avanço liberal, na verdade, foi descentralizar. E eu posso te dar até um exemplo. A federalização. A autonomia das províncias. Olha, se permitiu a criação das assembleias legislativas provinciais, é uma autonomia. Federalização. Agora saiu. Chupou essa manga? Vai lá. Então, a lei interpretativa do ato adicional de 1834 está sendo revisto aqui pelo regresso conservador. E ele, na verdade, está retirando o poder da Guarda Nacional. Ele também está retirando o poder das assembleias legislativas. Então, meu amigo, começou uma insatisfação interna tão grande que estoura no Brasil as famosas revoltas regenciais. Que aí nós trabalhamos, tá certo? Em sala de aula. Cabanagem, 1835 a 1840. Balaiada, Maranhão, 1838 a 1841. Nós temos a Sabinada, 1837 a 1838. E nós temos a mais longa de todas, a Guerra dos Farrapos, tá certo? A Farroupilha, 1835 a 1845, que só será resolvida já no governo de Dom Pedro II. Aí lembra? Então, presta atenção. Isso aqui, basicamente, o que você precisa saber é onde elas acontecem, onde é mais cobrado, até nos Enems, tá certo? Onde elas aconteceram, ok? Então, lembra da brincadeirinha, né? Você começa pelos extremos. Cabanagem, extremo norte, Pará. Farroupilha, extremo sul, Rio Grande do Sul. E no meio, tá certo? Nós temos a Balaiada e a Sabinada. Se a gente fizer uma ordem geográfica, olha, Pará, Maranhão, Bahia, Rio Grande do Sul. Então, Cabanagem, Balaiada, Maranhão. Sabinada, Bahia. Farroupilha, Rio Grande do Sul. Mas aí você lembra daquela brincadeira que nós testamos na sala, né? Aquela minha amiga que eu disse, baiana e tal, que ficava frescando com a cara dela e tal, né?
É verdade que quando a gente conta uma piada na sexta pra um baiano, ele só vai entender na segunda, entendeu? Vai ficar indignada, chupa essa manga aí. Aí eu pensei, tá, estudando no meu banheiro, tá, cagando aquela hora, blá 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 blá, estudando aquele assunto pra não errar, questão no vestibular e tal. Quem não sabe nada é baiano. Sabe nada é baiano. Sabe nada na Bahia. Chupa essa manga. Sabe nada é na Bahia. Então, a balaiada só pode ser aonde? No Maranhão. Ok, galera? Então, vamos passar agora para uma outra parte, que é a parte mais longa do segundo reinado, que é do período monárquico, que é o segundo reinado. Tá certo? Que aí nós temos o famoso golpe da maioridade. Por que, Jean? Porque, ó, atenta comigo, vamos para uma questão cronológica. O período regencial só durou 9 anos. Começou em 1831, Dom Pedro II só tinha 5, que foi impedido justamente pela Constituição de 1824 de assumir o Império. E só durou 9 anos, 9 mais 5, 14. 1840 é o fim da regência, tá certo? Que é a regência do Pedro Araújo Lima. E aí, como é que pode? Ele só tem 14 anos. E na cronologia que nós estudamos, Dom Pedro II já está no Império. Opa, já está no Império? O que foi que aconteceu? Golpe da maioridade. Tá certo? E aí, esse golpe da maioridade, Dom Pedro II, na verdade, assume o Império com 14 anos e meio. Chupa essa manga. Tá certo? Então, o clube da maioridade tinha defendia a proposta de antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara para assumir logo o Império. Uma coisa interessante, deixa eu destacar aqui uma coisa interessante. Pensando. Se você olhar bem nos livros de história, você vai ver as imagens de Dom Pedro I e Dom Pedro II, pai e filho. Se você não atentar bem para as imagens, se você não souber identificar bem, você vai dizer que Dom Pedro I, pai, Dom Pedro II, filho, é que o filho é o pai de Dom Pedro I. Por que, Jean? Porque nas imagens de Dom Pedro II, ele sempre está como um velho. Se você olhar Dom Pedro I, ele está como um garotão, Brad Pitt. E Dom Pedro II não. Dom Pedro II sempre nas imagens que você vê, geralmente nas charges, nas caricaturas, ele está sempre dormindo, com aquela barbazona lá, dando uma ideia de que ele era mais velho, porém mais experiente. Chupa essa manga aí, ó. Mais velho, mais experiente. Mas ele era um garotão. Só que a sua postura, certo? A sua face era de um velho. Então, se você não atentar bem, você vai dizer que o pai é que é o filho, o Dom Pedro I. Chupa essa manga. Voltando agora para o que interessa, presta atenção. O homem já está no poder, tá certo? Em 1840, e aí nós temos algumas coisas importantes. O Brasil, que estava em crise desde o primeiro reinado, período regencial, agora supera-se essa crise, o Brasil sai da crise em virtude da economia cafeeira, que ela começa, todas essas plantações, ela começa primeiro pelo Vale do Paraíba e vai se estendendo pelo Oeste Paulista, tá certo? Mas aí eu não posso esquecer que Dom Pedro II também tinha uma centralização política muito forte, já que ele implanta no Brasil parlamentarismo às avessas, ou parlamentarismo à brasileira. Então, na verdade, é uma centralização política muito forte. E um detalhe, Dom Pedro II, com essa postura centralizadora, é que consegue unificar o território brasileiro, que já vinha com problemas do governo do pai dele e no período regencial, Confederação do Equador e as revoltas regenciais. Então ele meio que centraliza, pacifica o império. E claro, esse império está centralizado porque tem o poder moderador e ainda tem o parlamentarismo às avessas. Tá bem? Mas aí o que é que a gente tem para destacar aqui? É o seguinte, tem uma lei do Satanás, meu amigo, que vem aqui atrapalhar aqui o negócio. Que é justamente o seguinte, 1844. 1844,
aparece a lei chamada Tarifa Alves Branco. Ela rompe com os tratados de 1810, você lembra, né? Tratados de aliança e amizade, comércio e navegação, esses dois tratados que deu direito à Inglaterra só pagar 15% de imposto. E aí, meu amigo, a coisa muda porque esses tratados são rompidos com a tarifa Alves Branco de 1844. E aí passa-se a pagar 30 a 60% de impostos. Deixa eu te explicar um detalhe, dizer que precioso nessa taxação. Se um produto inglês, presta atenção aqui, um produto inglês vai ser vendido no Brasil e esse dito produto já existe no Brasil, já existe, está concorrendo, paga 60, chupa. Mas se esse produto inglês que vai ser vendido no Brasil não tem, paga 30% de imposto. Mas paga o quê? O dobro. O dobro de quê? Já a Inglaterra só pagava 15. Não tem o produto? Paga o dobro, 30. Tem o produto? Dobra de novo, 60. Então meio que quadruplicado já o imposto, se não tiver o produto. Então, é mais claro. Digamos que a Inglaterra passa a vender rapadura no Brasil. E tem rapadura. Tá certo? Então vai concorrer, pague 60. Chupe agora essa manga, porque nós já temos esse produto. Mas se a rapadura não tivesse no Brasil, a Inglaterra venderia a tal da rapadura e só pagaria 30%. Mas não esquece, está pagando o dobro, porque foi rompido os tratados de 1810. Em reação a essa tarifa Alves Branco, a Inglaterra se preparou e em 1845, no ano seguinte, vem a Lei Bill Aberdeen. Essa lei autorizava a Marinha Britânica, que era a maior do mundo, a afundar, a apresar navios de traficantes que iam em direção à costa brasileira. Não esquece, qual é a mão de obra no Brasil? Escrava, negra escrava. Imagina só esse cafezal todo para lidar. Tá certo? Então, e claro, os ingleses têm essa proposta de acabar a escravidão porque quer ampliar seu mercado consumidor. Não é peninha, não. Não é uma questão étnica, olha. Isso é desastroso. Porque escravizar o negro? Ele é um ser humano como nós. Não foi isso, porque a Inglaterra já teve escravos. A Inglaterra aboliu a escravidão nas suas colônias porque iniciou um processo industrial, mão de obra assalariada. E você já sabe que a Revolução Industrial trouxe, entre outras coisas, o proletariado que ganhava mal, mão de obra barata. Tá certo? Mas ela quer acabar também, está forçando a acabar a escravidão no Brasil, para aumentar o mercado consumidor aqui no Brasil, já que tem a lei do Satanás, 1844, tarifa Alves Branco, que aumentou entre 30% e 60%. Chupou aí. Vem comigo. Vamos lá, vamos continuar. Então, diante disso, da lei Bill Aberdeen, que afundava navio de traficantes, então o escravo ficou cada vez mais caro, mais perigoso trazer. Até que ficou tão insustentável que no ano de 1850 o imperador aprova a lei Eusébio de Queiroz. Põe fim o tráfico negreiro. O tráfico negreiro. Não é a escravidão no Brasil. É o tráfico. E no mesmo ano, 1850, nós temos a lei de terras. Que o acesso agora à terra, já que estava cheio de imigrantes aqui no Brasil. Tá certo? Que foi escancarado também. A imigração para cá. Tá certo? Por causa do sistema de parceria, aqueles cafeicultores que passaram a usar a mão de obra italiana, então muito italiano veio para cá com aquela esperança de ficar rico, só que não. Viram que o acesso à terra aqui era super complicado, diferente dos Estados Unidos, que você pisa na terra, você trabalha na terra, a terra é sua. Aqui não, o acesso à terra era só comprando, para impedir o acesso justamente a imigrantes e até livres também. Tá certo? Então essa é a lei de terras, que aumenta o preço das terras. Acesso a ela, money, ok? Então, mas no ano de 1831, nós temos uma coisa interessante no ano de 1831. É uma lei que nós costumamos chamar lei para inglês ver, tá certo? É uma lei que pretendia pôr fim ao tráfico negreiro. Só que ela não põe fim ao tráfico negreiro. Daí o nome, lei para inglês ver. Tá certo? Não acaba a escravidão. Então não é aqui, ainda não é nesse ano 1831. Mas aí a gente sabe que veio a tarifa Alves Branco, aí vem a lei Bill Aberdeen, tá certo?
Em 1845 veio a lei que pôs fim o tráfico negreiro no Brasil, 1850, até que começa um processo de finalização de escravidão no Brasil. E nós começamos em 1871 com a Lei Rio Branco, ou Lei do Ventre Livre. É muito clara a lei. A lei diz que o que é livre é o que está no ventre. A partir daquela data, nasceu ontem, escravo, game over. Certo? Então, a Lei do Ventre Livre classifica somente o ventre como livre a partir da data que foi aprovada. Lei do Ventre Livre, tá certo? Lei do Ventre Livre, tá certo? É uma lei de 1871, tá certo? E aí, engraçado que o Brasil está acabando a escravidão pelos extremos. Os filhos e os velhos. Porque vem em 1885 a Lei dos Sexagenários, tá certo? Ou Lei Saraiva-Cotegipe. Alguns autores dizem que essa lei é a partir dos 60 anos, outros a partir de 65 anos. Não importa, na casa dos 60, beleza? Não vai brigar por esses 5 anos aí não, 60 ou 65. E essa lei ficou conhecida no Brasil como a Lei da Gargalhada Nacional. Pode rir, compadre, que o negócio aqui era sério, porque a estimativa de vida de um negro no Brasil era de cerca de 30 anos, 25, 30, 35, estica a baladeira, quebra o cabo, mas tinha uma minoria que chegava até essa idade. Era uma minoria. Velho, cansado, ser livre pra quê? Fala de novo comigo, ser livre pra quê? Pra quê? Pra que ser livre? Entendeu? O contrassenso histórico. Ficavam para cuidar da velhice do seu ex-patrão. Chupa essa manga. Beleza? Voltando. Aí eu quero aqui, para poder a gente finalizar esse processo, nós temos a Lei Áurea. 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que então está ocupando o cargo, tá certo? No lugar do papai, que está na Europa em tratamento médico. A princesa Isabel, a princesa imperial regente em nome de sua majestade o imperador, senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. 2 pontos. Artigo 1º. É decretada, extinta desde a data dessa lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que cumpram e a façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888. 67º ano da independência e do império. Chupa. Sou livre. E agora? E agora? Sou livre. Mas deixa eu destacar aqui uma coisa aqui. Lembra da Lei do Ventre Livre, 1871? A Lei dos Sexagenários Velhos, 1885. Nós temos aí em Miolim, 25 de março de 1884, Vila do Acarape, a primeira província, Ceará, a libertar os escravos, seguido do Amazonas. Basicamente, a economia cearense, nós vamos destacar isso nas aulas de Ceará, basicamente a economia cearense estava voltada para a economia algodoeira, tá certo? Ou trabalhos domésticos. Acelera-se um processo de tráfico interprovincial, então se torna já caro demais manter escravo. Finaliza primeiro, tá certo? Ok? Já é um destaque na história nacional. O Ceará ter sido pioneiro. A Vila do Acarape, chamada hoje de Redenção, aquela negra lá, maravilhosa, assim ó, nua, com as correntes partidas. Ceará, terra da luz, da liberdade. Tá bom? Então os 2 artigos praticamente vai dizer: vão embora, vocês estão livres. Livre para continuar escravo do sistema. Porque eram negros. Beleza? Então, só para a gente destacar aqui uns finalmente, a Guerra do Paraguai. Cara, a Guerra do Paraguai.
A Guerra do Paraguai, cara. A Guerra do Paraguai. Deixa eu destacar aqui um negócio aqui importante aqui sobre essa guerra. A Guerra do Paraguai de 1864 a 1870, muita gente diz que é por conta que os ingleses tinham uma concorrência muito grande. Se a gente for trazer para uma micro-história mais a fundo, era justamente um problema muito mais territorialista que acontecia naquela região da Cisplatina, tá certo? E claro que tem um financiamento inglês aí, porque foi uma guerra que custou muito caro, uma carnificina. Você imagina mais da metade da população paraguaia masculina ser assassinada, tá certo? E teve participação de escravos também do lado do exército brasileiro, com a promessa de que seriam livres, ele e a sua família. Um grande contrassenso histórico, que quando voltaram viram a família como escrava. O grande calote de Dom Pedro II, que levou muitos escravos de fazendeiros com a promessa de que venderia até as joias da coroa, tá certo? Mas pagaria a todos, não pagou, tá certo? Então, há uma pressão muito grande dos militares também, que quando voltaram exigiram direitos, tá certo? Melhoria de salário, e tudo isso foi negado, que é justamente a questão militar, tá certo? E isso foi atrapalhando até que houve uma fusão também de uma outra questão também, que é a questão religiosa, o bota fora da maçonaria dentro do Estado brasileiro. Ou você é católico ou você é maçom. Os dois têm a mínima condição, disse isso à igreja. Disse isso à igreja. Poder ideológico, poder econômico, questão abolicionista, e o poder da aí comendo, força, questão militar. E esses três juntos derrubaram o Segundo Império. Só para destacar aqui uma pessoa, uma figura ilustríssima, é a situação da atividade industrial no Brasil. Nós temos também um cara que foi um grande incentivador da indústria nacional, tá certo? Que é justamente o Visconde de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza. Vou destacar aqui algumas realizações dele. Construção da primeira ferrovia, tá certo? Ligando Petrópolis ao Rio de Janeiro, 1854. Construção de estaleiros da Ponta de Areia para a fabricação de navios. Nós temos a criação de companhias de navegação a vapor no Rio Amazonas e no Rio Grande do Sul. Colaboração na instalação do cabo submarino, que ligou o Brasil à Europa pelo telégrafo, sistemas de comunicação. Fundação do Banco Mauá e reorganização do Banco do Brasil. Esse banco você conhece, o Banco do Brasil, certo? Iluminação a gás no Rio de Janeiro. Empresas de transporte terrestre, como a companhia de bondes para o Jardim Botânico, que foi criado pelo Dom João, o Jardim Botânico. Os bondes eram puxados por burros e corriam sobre trilhos, certo? Então, muita coisa ele deu uma incentivada e muita coisa sofreu por conta da própria Inglaterra, tá certo? Na qual ele vai falir e tal, mas se tornou um grande comerciante, um grande industrial também no Brasil. Então, finalizando aqui mais uma revisão, tá certo? Nós temos o declínio da monarquia, né, que se dá pela campanha abolicionista, a abolição da escravidão, como eu falei, a questão religiosa e a questão militar. Que aí vai se destacar justamente a proclamação da República, o 15 de novembro de 1889, que nós temos como grandes líderes, tá certo? Marechal Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, tá certo? Então os grandes republicanos que agora darão cabo à monarquia. E vem a proclamação da República, que na verdade foi um golpe de Estado. Chupa essa manga, galera. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Dá uma curtida aí, tá certo? E até a próxima. Valeu!